Muito bem. Então, bom dia a todos. Hoje vamos trabalhar o agravo de instrumento, tá? Vamos trabalhar o agravo de instrumento e algumas questões fundamentais em termos de agravo de instrumento, tá? A parte de recurso, como eu já havia falado para vocês, dificilmente se pode estudar a parte de recurso com base na legislação ou nos manuais anteriores, porque mudou bastante. Tá? Mudou bastante, principalmente na parte da apelação e na parte do agravo, que são os dois recursos principais e mais utilizados pela advocacia em geral. Tá? O agravo de instrumento, no código anterior, era um recurso que visava atacar toda e qualquer decisão interlocutória, tá? Coisa que hoje não mais funciona desta forma. A relação entre agravo de instrumento e apelação se alterou no Código de 2015. Tá? As decisões de primeiro grau, as interlocutórias de primeiro grau eram antes, única e exclusivamente, pelo agravo. Tá? Agora, o agravo serve, né, a regra geral. Vejam bem, a regra geral no CPC de 73 era decisão interlocutória, quase que totalidade agravo. Agora inverteu a regra. Agora inverteu. Em que sentido inverteu? É que agora o agravo de instrumento serve para atacar algumas, e não todas como era antes, somente algumas decisões interlocutórias. Estas algumas decisões interlocutórias têm a base no artigo 1015 do CPC. Tá? Por isto, muitos autores, a partir da redação no 1015 do CPC, que é a base do agravo de instrumento, colocaram que as hipóteses do 1015, né, nós já vimos, ele apresenta um rol taxativo, mas não é exaustivo. E aí, de 2015 até agora, a partir do que nós já discutimos quando falamos a apelação para atacando decisões interlocutórias, tá? Agora é utilizada a expressão do 1015 como uma taxatividade mitigada. Uma taxatividade mitigada, tá? E não exaustiva. Por quê? Porque a relação é a dos incisos do 1015 mais as do parágrafo único. Só que a lei remete para outras situações que nós vamos ver, né, como o 254, o parágrafo único do 354 e o parágrafo 5º do 356, que também são hipóteses de agravo de instrumento, mas que não estão previstas no 1015, tá? Que não estão previstas no 1015. Portanto, agora o agravo é utilizado de maneira excepcional para atacar as decisões interlocutórias, porque todas aquelas decisões interlocutórias, né, que não se enquadram nas hipóteses do 1015 ou que a lei não indique o agravo de instrumento, serão atacadas via apelação. Serão atacadas via apelação, tá? Então, hoje, uma decisão interlocutória, nós já tínhamos analisado as interlocutórias, ela pode ser agravável ou não, porque nós já vimos que existem decisões interlocutórias que são irrecorríveis, como, por exemplo, a do 138. E uma vez ela sendo recorrível, né, aí eu tenho que identificar se a recorribilidade dela, por força de lei, está no 1015, né, como regra geral, ou, não havendo esta previsão legal,
né, no 1015 ou fora do 1015, não havendo a previsão legal, esta decisão interlocutória é recorrível via apelação. Então, a apelação se tornou a regra geral para discutir as interlocutórias, né? Porque o universo das interlocutórias é muito grande parte das intervenções de terceiro, grande parte, as questões relacionadas à prova, né? Estas hoje serão discutidas e atacadas na apelação, tá? Então, em linhas gerais, o agravo de instrumento ele ainda continua com a mesma finalidade, com a mesma essência, né? Tendo desaparecido o agravo retido, restou o agravo de instrumento, com a expressão agravo, restou o agravo de instrumento, né? O agravo interno e o agravo em recurso especial e extraordinário. Os três estão identificados lá no artigo 994 do CPC. Tá? Algumas características do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é, diferentemente da apelação, que é interposta perante o juízo aquó, de primeiro grau, o agravo de instrumento é interposto diretamente no tribunal. Diretamente no tribunal. Tá? E, claro, como nós já tínhamos visto, isto apresenta vantagens ou não. O 1016 destaca essa possibilidade, diz o 1016 do Código. O agravo do instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos. Tá? Esta é a ideia do 1016, que depois vamos analisar. Todavia, comparando com o código anterior, com o agravo anterior, e eu vou destacar algumas mudanças, e através delas eu entro aqui, porque alguns cursos ou manuais sempre têm traçado este paralelo. E nesta fase, claro que já são 5 anos, mas em termos de legislação, 5 anos ainda é uma fase em que muitos institutos não estão consagrados e ainda estão pendendo de maiores informações, seja em termos de doutrina, seja em termos de jurisprudência. Tá? Algumas questões fundamentais. Vamos analisar agora o agravo de instrumento, as hipóteses em que o agravo cabe. Vejam que o 1015, dentro da redação das questões relacionadas ao Código de Processo Civil, ele foi considerado, em termos redacionais, o pior artigo. O pior artigo. O que mais gera problema. O que mais gera problema. No código anterior, as decisões interlocutórias eram atracáveis via agravo. Não havia identificação. Era uma forma de identificar o recurso. Toda interlocutória cabe agravo. O legislador agora fez o inverso. Só cabe agravo nas hipóteses previstas na lei. Da interlocutória só cabe agravo nas hipóteses previstas na lei. Então fez uma redação inversa. Qual foi a finalidade? A finalidade foi evitar o número excessivo de agravos que havia antigamente, porque se agravava de absolutamente tudo. Né? Inclusive, eu sempre brinquei que se o magistrado na audiência espirrasse fora do momento processual oportuno, cabia agravo. Então, agora o legislador disse, olha, vamos parar, né, com esta indiscriminada interposição de agravo e vamos identificar só quando ele cabe. A ideia foi esta, mas não foi das mais felizes. Porque o processo, sempre que se quer identificar em quais hipóteses cabe determinada coisa, isso é muito difícil, processualmente falando, porque a vida aí fora é muito rica e muito complexa. É muito rica e muito complexa. Razão pela qual fica difícil abarcar todas as hipóteses em um texto de lei. E olha, só cabe nesta. Isso é muito difícil. Então, esta modalidade de redação gerou
e ainda gera problemas homéricos. Mas é o que nós temos e com ele temos que trabalhar. Ele existe, é válido e é eficaz. Diz lá o 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, 2 pontos. E aí elenca uma série de situações em que caberá o agravo de instrumento. Primeira delas, nas tutelas provisórias. Nas tutelas provisórias, certo? Então, veja que o legislador teve o cuidado aqui de não identificar qual tipo, porque você sabe que as tutelas provisórias, lá do 294 ao 311, as tutelas provisórias se dividem em tutelas provisórias, urgência, evidência, tutela de urgência, antecipatória e cautelar. O Código não falou que cabe agravo na tutela de urgência, na tutela de evidência, na tutela antecipada, na tutela cautelar. Não falou nas espécies, falou no gênero. Então, vejam bem, todas as hipóteses de tutela provisória, sejam elas de urgência, sejam elas de evidência, sejam as de urgência antecipatória ou cautelar, sempre caberá agravo de instrumento. Então, neste inciso, não há maiores problemas, porque as hipóteses de tutela de urgência estão previstas lá no 294 e seguintes, e é fácil identificar a tutela de urgência, né? É fácil identificar a tutela de urgência dentro de uma petição inicial, e é fácil identificar uma tutela provisória, tá? Dentro de uma liminar, dentro de uma decisão interlocutória. Então, não há maiores mistérios. A única questão interessante é que, em havendo tutela provisória, e vejam que o legislador não utiliza, olha, o agravo para reformar eventual tutela provisória. Não, porque pode acontecer o seguinte, o autor pede uma tutela provisória, o juiz não concede a tutela provisória e o autor recorre. O autor interpõe um agravo. Ou pode acontecer o contrário. O autor pede tutela provisória no início da demanda, o juiz concede a tutela provisória e, então, o réu agrava. O réu agrava. Qualquer das hipóteses cabe agravo. Na concessão ou a não concessão da liminar. Em qualquer delas caberá agravo. Uma peculiaridade desta possibilidade de atacar via agravo uma interlocutória é a novidade hoje do artigo 937, inciso 8º. Né? Isto é muito importante para o advogado, porque o 937 trata das hipóteses em que cabe sustentação oral no tribunal. Né? E entre as sustentações orais, que nunca foi permitida em agravo, exceto alguns tribunais, em uma época, permitiam sustentação oral em agravo, mas, regra geral, os tribunais nunca aceitaram, porque a lei nunca aceitou sustentação oral em agravo. Né? Agora, o inciso 8º do 937 diz que cabe sustentação oral, inciso 8º, no agravo de instrumento, interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. Bastaria ter colocado tutela provisória, porque a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. Então, a redação aqui é irrelevante. O que abunda aqui não prejudica. Tá? Então, isso é muito importante para nós advogados, porque imaginem, por exemplo, nas câmaras de família, o que tem de pedido de liminar para concessão de alimentos provisórios ou provisionais, né? Então ampliou a possibilidade de sustentação oral no tribunal em termos de
agravo de instrumento. Então, o legislador abre esta oportunidade para que o advogado possa sustentar oralmente em agravo, quando o agravo foi interposto, em face de uma tutela provisória. Face de uma tutela provisória. Então, vejam que o legislador abriu essa oportunidade para a tutela, para a sustentação oral em agravo, nesta hipótese. Tá? Outra hipótese em que cabe agravo de instrumento. Inciso 2º, quando versar sobre decisões que versem sobre o mérito do processo. Decisões que versem sobre o mérito. A regra geral é que o mérito é resolvido na sentença. O mérito é resolvido na sentença. Mas existem situações em que o mérito pode ser discutido antecipadamente. Alguma questão relacionada ao mérito. Claro que aqui cresce bastante a ideia de se identificar, o que é mérito. E isto não é algo fácil. Mérito é uma das questões mais difíceis do processo civil, se não a mais difícil. E digo isto porque a minha tese de doutorado foi exatamente sobre o mérito. E no Brasil, contamos quase que exclusivamente, quando falamos de mérito, com um artigo do Cândido de Damarco, dos Fundamentos do Processo Civil Moderno, sobre o mérito no processo civil. Há que se fazer justiça também, quem trabalha essa questão do mérito bem, é o professor Araquém de Assis, no clássico curso dele sobre processo civil brasileiro, ele também aborda aprofundadamente a questão do mérito. Mas, salvo isso aí, nós não temos mais nada, só doutrina italiana e doutrina alemã, para trabalhar a ideia de mérito. A minha tese de doutorado foi sobre la pretensión processal, e é onde eu trabalho hacia uma nova teoria processal del derecho, onde eu trabalho especificamente a ideia de mérito. Por isso que posso afirmar com toda a certeza a dificuldade que é tratar a questão de mérito. Já vou mostrar para vocês o que se pode surgir destas questões. Vejam bem, há muito tempo se discute, e eu fui aluno do professor Ovidio com muito orgulho durante muitos anos, já em 89, quando fiz a minha especialização com o professor Ovidio, em 89, quando fiz a especialização com o professor Ovidio, e depois o mestrado, já se discutia muito à época se as condições da ação, à época, possibilidade, legitimidade e interesse, hoje ficou só com legitimidade e interesse, se elas faziam parte do mérito ou não. O Código 73, igualmente como o Código de 2015, exclui a legitimidade e o interesse do mérito da causa. Porque o 267, lá, inciso 6º, afastava, e hoje o 485, inciso 6º, também afasta, porque trata da sentença terminativa, dizendo que a sentença do juiz que decide sobre a legitimidade e o interesse não resolve o mérito. Mas isso é uma questão legislativa. Porque o professor Ovidio nos ensinou, e nos ensinou muito bem, e particularmente eu concordo, que uma decisão sobre a legitimidade e o interesse é uma decisão sobre o mérito. Claro que aqui temos que identificar o que é mérito. O próprio Liebman dizia, mérito são as questões de fundo, mas nunca identificou o que é raso, o que é fundo. Então, mérito, para mim, especificamente, eu conceituo mérito como sinônimo de pretensão processual.
Mérito como sinônimo de pretensão processual. E o mérito, ele é englobado por dois elementos objetivos. Por dois elementos objetivos. Existem várias teorias, mas eu particularmente adoto esta. Por dois elementos objetivos. O mérito é a soma da causa de pedir mais o pedido. A teoria de Habshay. Diferente Schwab, porque Schwab entende como mérito somente o pedido, né? Ou então se utilizarmos a ideia do Friedrich Lent, que vai trabalhar a ideia de mérito nessa perspectiva, englobando na causa de pedido também as questões de direito material, né? O mérito é algo extremamente complicado. Porque ele vai estar muito relacionado ao que o autor pediu na inicial. Né? Então, por exemplo, a parte entra para discutir uma rescisão contratual, e utiliza como fundamento, como uma causa de pedir, uma das cláusulas contratuais. E aí a parte pede uma manifestação do juiz sobre uma cláusula em específico antes de continuar a análise, né, do mérito propriamente. A decisão do juiz sobre esta cláusula, esta decisão interlocutória do juiz sobre esta cláusula, faz ou não faz parte do mérito? Tá? E eu entendo que faz parte do mérito. E, portanto, esta decisão do juiz é uma decisão agravável. É uma decisão agravável porque traz a ideia de mérito. Tá? Se alguém tiver interesse para discutir esta perspectiva da ideia de mérito, que é importantíssimo, tá? Eu escrevi sobre isto quando trabalhei elementos, se não me engano, foi elementos objetivos, tá? Para os limites objetivos da coisa julgada material. Os limites objetivos da coisa julgada material. Está lá no academia.edu, né? No meu academia.edu, lá vocês encontram, é só baixar e dar uma olhada lá, porque lá está exatamente todo o estudo do mérito. E pode ser muito relevante. Eu vou dizer para vocês o seguinte, muitas vezes na prática, o advogado bate ao meu escritório e diz, olha, doutor, aqui cabe, não cabe agravo, eu já falei com fulano, com Beltrano, ele diz que não cabe agravo, etc e tal, porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 1015, e eu digo não. Para mim se enquadra. Por quê? Porque isso é uma hipótese que está relacionada ao mérito. Obviamente, eu começo meu agravo, depois no relatório, eu começo identificando o que é o mérito. E uma vez identificado o que é o mérito do meu agravo, eu digo, olha, essa questão trata disto, e, portanto, isto é mérito. Tá? Então, vejam a amplitude do inciso 2º para trabalhar a ideia de decisão interlocutória agravável. Tá? É algo extremamente difícil, né? E o advogado tem que ter um domínio muito bom do mérito do processo, fazendo toda aquela distinção entre objeto do processo e objeto do debate. Naquela perspectiva, porque eu separo essas duas discussões com base na doutrina alemã, entendendo que o objeto do processo, este realmente é o mérito, e não deve ser confundido com o objeto do processo, que é um outro artigo que eu tenho também, que eu escrevi, aplicado ao novo CPC lá, no Desvendando o novo Código de Processo Civil, que eu organizei com o professor Marcos Félix Jobim, né? Conta com artigos do professor Alexandre Freitas Câmara, Teresa Rodalvin, Sérgio Aren, uma série de juristas, né? Trabalhando as questões do novo CPC. E eu ali escrevi a diferença entre objeto do processo e objeto do debate. Tudo aquilo que está escrito lá sobre o objeto do processo, tá? Refere-se a mérito. O que é objeto do debate está fora do mérito. Então, para mim, essa distinção é muito relevante para poder trabalhar as decisões interlocutórias recorríveis pelo inciso 2º
do 1015. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, certo? Já sabem disso. Outra hipótese, a do inciso 3º do 1015. Quando é que cabe? Caberá agravo quando houver a rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Como assim? Vocês sabem que as partes podem fazer a convenção de arbitragem num contrato. Caso alguém desrespeite e proponha uma demanda, a parte contrária terá o ônus, vejam bem lá no 337, a parte contrária terá o ônus de alegar em preliminar, 337, inciso 10º, a convenção de arbitragem, dizendo da resposta o seguinte: olha, o Poder Judiciário não tem competência para julgar esta ação, porque em nosso contrato existe uma cláusula de convenção de arbitragem. Então, a parte alega isto em preliminar de contestação e sobre ela hoje, pelo inciso 1º do 357, o juiz deverá se manifestar. Tá? Então, o juiz se manifesta sobre esta cláusula de convenção de arbitragem, ele pode tomar várias decisões. Várias decisões. Primeira delas, vejam bem, diz que cabe quando o juiz rejeitar a alegação de convenção de arbitragem. Vamos trabalhar a hipótese legal, depois trabalhamos outra. Então, o réu alega, diz, olha, existe uma convenção de arbitragem, cláusula tal do nosso artigo. E, portanto, Vossa Excelência não tem competência, o Poder Judiciário não tem competência para analisar este conflito. O juiz pode tomar várias decisões. Primeiro, ele rejeita, né, a alegação de convenção de arbitragem. Ele diz, olha, esta cláusula de convenção de arbitragem, por exemplo, não é válida. Não é válida. Então, ele rejeita, ele afasta. Diz o legislador que se ele rejeitar a alegação feita pelo réu, né, lá na preliminar, então o réu poderá agravar desta decisão, porque ele rejeitou. Tá? Então, a lei é muito clara dizendo, olha, rejeitou, pode. Rejeitou, pode. Mas, diante desta alegação, o juiz pode não rejeitar. Ele pode acolher. Ele pode acolher. Ele diz, olha, realmente tem razão o alegado em preliminar da contestação. Tem razão que o réu colocou. Acolho a convenção, acolho a preliminar. Em acolhendo a preliminar, ele naturalmente vai extinguir o procedimento. E ao extinguir o procedimento, o recurso cabível não seria agravo. Ao extinguir o procedimento, o recurso cabível seria sentença, certo? Porque ao acolher, ele extingue. Então, não podemos falar de agravo no acolhimento da cláusula. Por isso, o legislador falou da rejeição. Mas, certo? Mas, ele pode anular a cláusula. Ele não rejeita, ele anula. Considera uma cláusula nula do contrato. Certo? Alguém poderia dizer, bom, se ele anulou, ele não rejeitou, ele não afastou. Né? Mas tem-se entendido que quando ele anula a cláusula processual, esta cláusula de convenção arbitral, também cabe agravo. Também é passível de agravo. Mas tem uma hipótese muito interessante aqui, que logo que surgiu o Código, as pessoas diziam, o legislador, nas hipóteses do 1015, não previu questões relacionadas à incompetência absoluta. E isto pode ser altamente prejudicial para a parte, porque se a parte alega em preliminar, o réu alega em preliminar incompetência absoluta,
e o juiz diz, não, eu sou competente, rejeita a alegação de incompetência absoluta. Não tem sentido eu esperar 4 anos, 3, 4 anos, para poder saber se o juiz realmente é ou não competente. A parte diz, olha, interveio uma autarquia, um ente federal, e com a intervenção dele a competência está deslocada agora. A competência é Justiça Federal e, portanto, geraria incompetência absoluta. O juiz diz, olha, não, isso eu não analiso agora, vou analisar depois ou afasta. Então, esta hipótese não está prevista pelo 1015. Mas a doutrina começou, logo que saiu o código, começou a fazer a seguinte interpretação. Ora, se o juiz pode especificamente, se cabe agravo na hipótese em que rejeita uma convenção de arbitragem, esta questão trata da aplicação da competência ou não, uma competência externa. Se a competência é do Poder Judiciário ou não é do Poder Judiciário. Olha, se cabe agravo para poder discutir uma questão relacionada se o Poder Judiciário é ou não competente, por que não poderia caber agravo para saber se esta justiça é ou não é competente? Uma questão interna de competência e não externa. E com isso, muitos sustentavam que na incompetência absoluta também caberia agravo. Né? E os tribunais foram aceitando a possibilidade de agravo nas hipóteses de incompetência absoluta, mesmo não estando literalmente prevista no 1015. E agora nós podemos enquadrá-la dentro da teoria da taxatividade mitigada, desde que nós já vimos, né, a utilização do recurso futuro torne inútil aquela decisão. Tá? Muito bem. Inciso 4º do 1015. Quando é que cabe agravo de instrumento? Nas hipóteses que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Certo? Nós vimos que o Código de 2015 introduz o incidente de desconsideração da personalidade jurídica como uma modalidade intervencional. Ele está lá no artigo 133 do CPC. Né? É uma modalidade de intervenção de terceiros. Né? Uma modalidade de intervenção de terceiros. E vocês já estudaram o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Né? Ele é utilizado desde que respeitado, ele incide quando viola as hipóteses do artigo 50 do Código Civil, né? Desvio de finalidade, né? Desvio de finalidade, ou então o exercício abusivo dos poderes relacionados à administração de determinados bens patrimoniais. Então, veja bem que o incidente de consideração de personalidade jurídica, ele pode, como diz a lei, né, ele pode, como diz aqui, pode ser considerado inverso, a personalidade jurídica inversa ou não, da pessoa física para a jurídica e da jurídica para a física, como prevê especificamente o parágrafo 2º lá do 133. Então, sempre que alguém quiser uma ação proposta contra uma pessoa física, e a pessoa física, e propõe ação contra a pessoa física, né? E no curso do processo, ou no início da demanda, diz, olha, aquela pessoa física desviou seu patrimônio para a pessoa jurídica a fim de se blindar e evitar a responsabilização. Então, eu gostaria de desconsiderar esta pessoa física, né, e buscar os bens que se encontram na pessoa jurídica, ou vice-versa. Né? Então, nestas hipóteses em que ocorre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diz o legislador, quando o juiz aceita este incidente ou quando ele rejeita, porque o legislador não faz a diferença, caberia agravo de instrumento. Tá?
Não há a hipótese de não só quando acolhe, só quando rejeita. Não está escrito isto na lei. A lei só fala quando versar sobre o incidente. Pronto, quando o incidente. 133. Ou seja, versar sobre o 133. Então, se a pessoa invoca e a decisão do juiz é uma decisão que trata sobre a existência ou não existência deste incidente, dessa modalidade intervencional, caberá o agravo de instrumento para levar esta questão ao tribunal. Então, se nós olharmos aqui, especificamente, é uma situação bem específica, até desnecessária. Até desnecessária. Por que desnecessária? Porque se nós olharmos o inciso 9, e eu aqui vou trabalhar junto, se nós olharmos o inciso 9, também cabe agravo de instrumento, quando a matéria versar, inciso 9, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Ora, se está trabalhando com gênero, dizendo o seguinte, sempre que o juiz decidir sobre intervenção de terceiros, se aceita ou não assistência, se aceita ou não denunciação da lide, se aceita, né, ou não, o que não vale aqui, é verdade, o que não vale aqui das hipóteses de intervenção é o 138, o amicus curiae. Por quê? Porque em termos de amicus curiae, nós já vimos que a decisão interlocutória é irrecorrível. Então, seja assistência, seja denunciação da lide, seja chamamento ao processo ou desconsideração da personalidade jurídica, todos estão no inciso 9. E, portanto, não haveria necessidade de colocar no inciso 4, porque se trata de uma modalidade intervencional, de intervenção do terceiro. Se trabalha com gênero, não tem porquê. Seria a mesma coisa dizer, o legislador dizer o seguinte, olha, pelo inciso primeiro, cabe na tutela provisória agravo de instrumento. E aí, no outro inciso, colocar, cabe agravo de instrumento na tutela antecipada. Não tem necessidade, porque a tutela antecipada é uma espécie do gênero tutela provisória. Então, se o agravo cabe do gênero, não há necessidade da identificação da espécie. Tá? Mas o legislador colocou. Inciso 5º. Cabe agravo da hipótese que rejeitar pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então, vocês sabem que as partes parte autora pode pedir a JG, que é assistência judiciária gratuita, tá? O pedido de gratuidade da justiça. Vocês já sabem que a gratuidade da justiça, tá, está prevista, né, no Código de Processo Civil, que a gratuidade da justiça está prevista no Código de Processo Civil, lá nos artigos 98 a 102. Tá? Então, a parte pede. E aí vem as hipóteses. Primeira hipótese. O juiz rejeita o pedido de gratuidade da justiça. Então, o autor pede, olha, quero litigar sobre gratuidade da justiça. O juiz, olha, pode decidir de plano, pode dizer para a parte, olha, junte tal documento, junte imposto de renda, se é pessoa física ou jurídica, etc. e tal. Porque a gratuidade cabe tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. E aí o juiz rejeita a gratuidade requerida pela parte. Na rejeição da gratuidade, quando ele rejeita, a lei é clara. Rejeitou, cabe. Então, rejeitou gratuidade, já posso agravar de instrumento. Tá? Segunda hipótese. O juiz acolhe. Tá? Agora o juiz acolhe o pedido de assistência de gratuidade. A parte pede e o juiz não. Realmente tu faz jus e defere. Tá? E aí diz a lei, então, ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então, o juiz acolhe, o autor pede, o juiz acolhe. Ao acolher, o réu
entende que o juiz agiu equivocadamente. E aí o réu faz uma petição, para o juiz, pedindo para o juiz revogar a JG. Está muito comum, o réu vai lá e pede, o juiz olha e concede para o autor. O réu entra nas redes sociais, identifica, por exemplo, diz, olha aqui, ó, ele esqueceu de dizer que final do ano ele estava em Paris, ele esteve em Paris, está aqui a foto dele no Facebook, ele ostenta vinhos, está aqui os vinhos que ele tem tomado, olha o carro que ele comprou e postou foto do carro. O réu vai lá e junta isso e pede para revogar a gratuidade da justiça. O juiz, diante do pedido do réu e da prova apresentada pelo réu, o juiz resolve revogar a liminar anteriormente concedida com base nas informações do autor. Aí diz o legislador, bom, então se o juiz acolhe o pedido de revogação feito pelo réu, ele concedeu, o réu faz um pedido para revogar, o juiz revoga, então diz o legislador, olha, se o juiz acolher o pedido do réu para revogar a gratuidade da justiça, o autor poderá agravar. Então vejam que o autor que inicialmente ganhou a gratuidade, com a revogação, decisão interlocutória, diz o legislador, acolheu o pedido de revogação, então o autor pode agravar. Então o legislador imaginou as duas hipóteses. Né? Qual hipótese? O autor pede, o juiz rejeita. O autor agrava. O autor pede, o juiz inicialmente concede, o réu peticiona e comprova, o juiz revoga. Novamente, o autor poderá agravar, em virtude do pedido de revogação, em virtude da revogação. Então, vejam que nessas duas hipóteses previstas pelo legislador, quem pode agravar será o autor. No primeiro momento, porque lhe foi rejeitado, e no segundo momento, porque lhe foi revogado. Certo? Isso é o que está na lei. Mas aí a doutrina começou a dizer o seguinte, olha, só um minutinho. Pelo princípio da isonomia, porque também o réu não poderia agravar quando o juiz concede. Por que só o autor pode agravar quando o juiz rejeita? Por que o réu não pode agravar quando o juiz concede? Porque o réu vai ter um prejuízo. Imagine, acolhe termos de honorários, em termos de pagamento, às vezes, de determinadas despesas que ele estará dispensado, se tiver a gratuidade da justiça. Então, vejam bem, aí a doutrina começou a sustentar, não, por uma questão de isonomia, se o autor pode porque rejeita, não tem sentido não permitir que o réu possa, quando o juiz acolhe, por uma questão de isonomia. E se começou a sustentar esta possibilidade. O problema é que quando se sustenta teoricamente esta possibilidade, por uma questão de isonomia, nós vamos encontrar jurisprudências que aceitam o agravo de instrumento na hipótese do acolhimento, fundamentando na isonomia, porque terá que fundamentar na isonomia em virtude da não previsibilidade do 1015, tá? E existirão decisões que não vão aceitar, simplesmente dizendo o seguinte, não está previsto no 1015, e rechaça. Tá? Mas esta é uma questão que tem sido discutida no que se refere ao inciso 5º. Tá? Inciso 6º do 1015. Quando é que cabe? Quando versar sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Exibição de posse de documento ou coisa. Tá? Isto eu posso identificar. Exibição de posse de documento ou coisa está no artigo 396
do Código de Processo Civil. Diz lá: o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Tá? Então, a parte requer, tá, exibição de documento ou coisa, pode ser tanto o autor em relação ao réu, o réu em relação ao autor, para que a parte contrária exiba documento, por exemplo, que está em seu poder. Então, a decisão do juiz que verse sobre a exibição de documento ou coisa, prevista lá no 396, tá? É passível de agravo de instrumento. Tá? Vejam que é uma das poucas exceções em que questões relacionadas à prova, ao direito probatório, podem ser agraváveis. Esta é uma delas, porque exibição de documento ou coisa, tá, está lá dentro especificamente, tá, está dentro especificamente do capítulo das provas. Está dentro do capítulo das provas, né, que começa lá no 369. Então, é uma das exceções, exibição de documento ou coisa. É uma opção do legislador. Muitos autores têm aqui utilizado esta questão para também permitir o agravo de instrumento para a questão de quebra de sigilo bancário. Pedido relacionado à hora aquela que quebre o sigilo bancário de fulano, faz o pedido, nesta hipótese, para comprovar determinada situação concreta e a decisão do juiz sobre isto, porque se entende de uma maneira mais ampla de documento ou coisa que se enquadra também a questão do sigilo bancário nesta hipótese. Outra situação em que cabe o agravo de instrumento está lá no inciso 7º. Decisão que versa sobre exclusão do litisconsórcio. Exclusão do litisconsórcio. Tá? Então, vejam bem. Você sabe o que é o litisconsórcio. O litisconsórcio, ele está previsto, né? O litisconsórcio está previsto no Código de Processo Civil, lá no artigo 113, tá, ao 118, está previsto o litisconsórcio. O que é o litisconsórcio? O litisconsórcio é uma pluralidade de autores e ou de réus, porque o litisconsórcio pode ser ativo, pluralidade de autores, passivo, pluralidade de réus, ou misto ou recíproco, pluralidade de autores ou de réus. Esse é o litisconsórcio. Tá? Litis vem de lide, consórcio vem de mais de uma pessoa relacionada àquela ideia. Então, às vezes a parte, o autor entra dizendo, olha, esta ação deve ser proposta contra A e B. Contra A e B. Né? O réu, em defesa, vai lá, uma das partes vai lá e diz o seguinte, olha, eu não tenho legitimidade passiva para figurar nesta questão. Não tenho legitimidade passiva. E, portanto, tem que ser excluída da lide. Né? Se o juiz entende em excluir um dos litisconsortes da lide, o legislador entende que cabe agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento. Então, a parte que não concordar com esta ideia poderá agravar. Obviamente que o terceiro excluído, o litisconsorte excluído, dificilmente vai agravar para querer voltar para o processo. Isso não, até porque, regra geral, ele deve ter alegado a sua ilegitimidade. Então, quando exclui, quando afasta, quando retira, o recurso cabível é o agravo. Tá? O recurso cabível é o agravo. Tá? Vejam que o legislador criou 2 incisos para trabalhar o litisconsórcio. Ao invés de trabalhar só com o inciso 7 e trabalhar 2 hipóteses, exclusão ou rejeição do pedido de limitação,
o legislador resolveu por bem dividir as duas situações em que o litisconsórcio se apresenta. Então, exclusão não há maior problema. No que se refere à exclusão, a doutrina tem utilizado o mesmo critério que utilizou para a gratuidade da isonomia. Por quê? Porque diz o seguinte, o réu alega que tem ilegitimidade passiva. Então, se o juiz acolhe este pedido e exclui o litisconsorte, tá? O autor que demandou em desfavor dos dois, por exemplo, o autor pode agravar da exclusão do réu. Pode agravar da exclusão do réu, porque o legislador entende que, olha, é melhor que se resolva isto antes do que esperar chegar daqui 3, 4 anos sentença, a apelação para o tribunal e o tribunal entenda que a pessoa afastada também era responsável. Então, outra demanda contra ela. Então, já vamos resolver isso agora, se ele também é responsável ou não, se deve permanecer desde o início ou não é. Então, rejeitou, coloca. Mas a doutrina, com razão, também entende que, não só na hipótese de exclusão, com a questão de isonomia, mas também na hipótese em que o juiz não exclui. Não exclui. Vem o autor, mesmo exemplo, o autor diz, olha, propõe ação contra os dois. Aí o réu diz, olha, não tenho legitimidade passiva, por causa disto, disto, disto e disto. Agora, ao invés do juiz excluir, o juiz diz, olha, os teus argumentos para afastar a responsabilidade de ti, a princípio, não são causas de exclusão. E, portanto, entendo que deves permanecer na relação processual. Ele não rejeita, ele decide por manter o litisconsórcio na relação processual. E aí vem a pergunta, olha, se rejeitou, o autor poderia agravar. Agora, por que em acolhendo o argumento do autor e mantendo o litisconsórcio, por que o réu que quer ser excluído e não teve o seu pedido acolhido pelo juiz, por que ele agora não pode agravar para que o tribunal diga a mesma coisa que diria na outra hipótese, qual? Ele tem ou não responsabilidade perante o processo. Por que é uma questão que caberia agravo? Porque, do contrário, o réu terá que permanecer, através dessa decisão, se não puder ser decidido agora através do agravo, o réu vai ter que permanecer 1, 2, 3, 4 anos no processo, o réu terá que contratar advogado durante 4 anos, terá que, às vezes, participar de atividade, por exemplo, se houver uma perícia, terá que contratar assistente técnico, terá que fazer pagamento, para, ao final, o tribunal dizer o seguinte, olha, realmente aquele argumento utilizado lá no início é válido. E, portanto, tu não tem nenhuma responsabilidade e deve ser afastado. Então, por isso a doutrina disse, olha, quando rejeita, o legislador previu. Quando exclui, lá no 7º, vale. E quando não exclui, também deveria caber agravo por uma questão de isonomia, já que a questão é exatamente a mesma. O litisconsorte tem ou não responsabilidade perante a outra parte. E isso tem que ser decidida no início da lide. Certo? Inciso 8º. Também cabe agravo quando houver rejeição do pedido de limitação. Veja que não tem nada a ver com o que eu falei antes. Agora rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio. Como assim? Se nós olharmos o 113, lá no litisconsórcio facultativo, né, diz o seguinte, 2 ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, tá,
Parágrafo 1º do 113. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Então, às vezes, pode ocorrer que o número do litisconsórcio facultativo pode ser muito grande. Imagine, por exemplo, uma reclamatória trabalhista, tá? Onde várias pessoas foram demitidas em virtude de um mesmo ato. Elas podem pedir reintegração no emprego e podem se litisconsorciar 20, 30 autores, ou vice-versa, 20 ou 30 réus. Então, vocês imaginem um processo que tem 20 ou 30 polo ativo ou polo passivo, isto pode gerar um tumulto processual muito grande. Vocês imaginem quantas contestações, quantas testemunhas, quantas arguições de falsidade de documento. Então, o processo vai se tornar com 20 volumes fácil. Então, diz o legislador, nesta hipótese, o juiz pode limitar a formação do litisconsórcio facultativo. Então, vamos imaginar, são 30 réus, ele pode dividir em 3 processos de 10. Ou pode dividir em 6 processos de 5, dependendo a complexidade da causa. Então, o juiz é que vai ver, diante do caso concreto, ele vai poder ou não limitar o número de litisconsórcio. Então, vem o legislador e diz o seguinte, olha, a parte entra com 30 autores. 30 autores. O réu vem e faz uma petição para o juiz e diz, doutor, são 30 autores. E alguns têm alguns pedidos, outros acrescentam outros. Olha, fazer uma contestação, uma única contestação num processo com 30 autores é muito difícil. Eu gostaria, então, aqui que o senhor rejeitasse. Ele faz o pedido, desculpa, para rejeitar esta limitação. Você faz o pedido, desculpa, para dividir o processo. Ele faz o pedido para dividir, tendo em vista a complexidade. Tá? Então, ele pede para limitar o número de litisconsórcio. O juiz pode ter 2 atitudes. Ele pode dizer o seguinte, não entendo que vá comprometer a rápida solução do litígio e, portanto, rejeito o teu pedido de limitação. Olha, se ele rejeitar o pedido de limitação feito por uma das partes, se enquadra exatamente no inciso 8º. Então, eu pedi para limitar, seja do autor em relação ao réu, do réu em relação ao autor, pediu para limitar, o juiz rejeita, cabe agravo. Cabe agravo. Agora, se o juiz, diante do mesmo pedido, não rejeitar, ele acolhe e divide. Ele acolhe e divide. Em acolhendo, a parte que se valeu do litisconsórcio, dentro de uma única relação processual, entende que o juiz não deveria limitar. Não deveria limitar, como não é tão complexo, etc. e tal. Então, quando o juiz não rejeita o pedido, não cabe, por disposição legal, agravo. Desculpa. Não cabe agravo. Então, a doutrina acaba se perguntando, mas vem cá, se não cabe, se cabe agravo pela rejeição do pedido, por que também não pode caber agravo pelo acolhimento do pedido? Então, se tem discutido também esta possibilidade, por uma questão de isonomia. Se rejeitou, o legislador previu. Se acolheu, não há previsão. Mas aplicando a isonomia aqui, também deveria ser agravável, porque a matéria é a mesma, tanto rejeitando quanto acolhendo. Como é a mesma? Ou seja, é a discussão de que se haverá ou não haverá esta limitação. Por que só na rejeição? Então, se tem entendido, também por uma questão de isonomia, que se rejeita ou acolhe o pedido de limitação de litisconsórcio, deveria caber agravo.
Mais uma vez, como isso é uma interpretação no caso de acolhimento, não está na lei, o julgador pode sair desta questão de duas formas, dizendo, olha, não está na lei, não é caso de acolhimento, era só rejeição, não recebo o agravo porque não se enquadra na hipótese do 1015. O outro pode dizer, olha, tendo em vista o princípio da isonomia, acolho o agravo de instrumento que discutiu, que acolheu o pedido de limitação de litisconsórcio. Então, vai depender da hipótese, da situação concreta. Tá? Outra hipótese em que podemos falar também é a do inciso 9º. O que diz o inciso 9º? O inciso 9º vai dizer o seguinte, olha, cabe agravo quando a questão versar sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, que é o que nós já tínhamos visto quando trabalhamos a hipótese do inciso 4º. Só que agora é gênero. Qualquer modalidade intervencional em que o juiz aceite, admita ou não admita o terceiro, caberá agravo de instrumento, exceto, repito, no caso do amicus curiae, que o 138 é claro, dizendo que aquela decisão, mesmo sendo uma modalidade intervencional, não cabe agravo. Então, aqui não tem maiores mistérios. Outra hipótese. Também cabe agravo quando a matéria versar sobre, vejam os verbos, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Então, vejam bem, o que se funciona? Embargos à execução é a defesa do devedor, é chamada defesa do devedor, no processo de execução. Embargo à execução é quando o credor tem um título executivo extrajudicial, propõe uma execução, e aí o réu é citado para pagar, né? E o legislador diz, olha, mesmo que tu tenha que pagar em tal ponto, tu pode entrar com uma ação, que os embargos de execução são uma ação, em que ele entra com esta ação para apresentar sua defesa. Então, lá nesta ação, ele pede na legislação anterior as hipóteses lá de concessão de efeito suspensivo, porque eu posso entrar com embargos à execução e posso pedir para o juiz o seguinte, olha, eu gostaria que fosse atribuído efeito suspensivo à execução, para que a execução não tramitasse, tá? Enquanto não se decida os embargos. Antes dependia de garantia de juízo, que era a segurança que se dava. Agora, o 1014 diz o seguinte, o executado, independentemente de penhora, depósito, poderá se opor à execução por meio dos embargos. Tá? Poderá se opor. E vejam que nesta hipótese, tá? Nesta hipótese agora não há mais a necessidade de segurança do juízo, independente da penhora, para poder obter ou não o efeito suspensivo. Tá? O efeito suspensivo agora está condicionado a outras hipóteses. Tá? A outras hipóteses. Então, a parte pede efeito suspensivo. A parte pede o efeito suspensivo. O juiz não concede o efeito suspensivo. Tá? Ele não concede. Veja que o legislador ali é bastante claro. Ele vai trabalhar em concessão, modificação, revogação. Qualquer das três formas, no que se refira ao efeito suspensivo, então ele diz, olha, eu quero que fique sobrestada, parada a execução enquanto não decide isso aqui. Então, se o juiz concede efeito suspensivo para o devedor embargante, o credor embargado pode agravar. Se o juiz, tá, concedeu o efeito suspensivo, mas ele vem a modificar ou a revogar o efeito anteriormente concedido, também cabe agravo de instrumento. Certo? Mas o legislador não prevê a hipótese do indeferimento, ou seja, o devedor embargante pede efeito suspensivo. Se concede,
o embargado credor pode. Mas se ele indefere, eles não vão suspender a execução. A execução vai tramitar paralelamente aos embargos de devedor. Isto pode gerar um prejuízo muito grande para o devedor embargante, que acredita seriamente que tem a razão e, portanto, não está disposto a sujeitar o seu patrimônio desnecessariamente aos atos constritivos da execução sem uma certeza. Então, a doutrina tem dito mais uma vez aqui, bom, se quando ele concede o efeito suspensivo e para a execução, o credor pode, por que quando ele indefere para o devedor embargante, o devedor embargante não pode entrar com agravo a fim de levar ao tribunal a questão para que o tribunal disse, olha, para ou não para? Porque depois que o prejuízo vier para o réu, não adianta tentar reembolsá-lo com isto, com aquilo, etc. e tal. É para evitar o prejuízo. Então, os autores têm entendido que não só no caso da concessão, modificação ou revogação, mas também nos casos de indeferimento, que daí o devedor embargante poderia entrar com agravo de instrumento. E vejam que não é a mesma hipótese lá do parágrafo único, porque diz, o parágrafo único aqui é muito claro, vai dizer, olha, também caberá agravo de instrumento contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença, ou seja, claríssimo, toda liquidação de sentença, né? Ou de cumprimento de sentença, que é quando o título for judicial, então fase do cumprimento, no processo de execução, quando o título for extrajudicial, mas veja que processo de execução, o legislador separou processo de execução uma coisa. A ideia de embargos aqui é outra. Então, mas está lá dentro do parágrafo único, quando fala de processo de execução. Não, o legislador criou um inciso próprio para trabalhar a questão de concessão de efeito suspensivo ou não, dentro do inciso 10º. Tá? Muito bem. E no inciso 9º, no 11º, desculpa, no inciso 11º, também cabe agravo, quando versar sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do 373, parágrafo 1º, que é a chamada teoria da carga dinâmica, do ônus dinâmico da prova. É quando o juiz redistribui a prova de maneira diversa ao que consta no próprio inciso 1º e 2º do 373, porque a regra geral é a seguinte: ao autor compete a prova de um fato constitutivo, ao réu compete a prova de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Quando o juiz, diante das peculiaridades da causa, ele resolve redistribuir de forma diferente, nos seguintes termos, diz lá o parágrafo 1º do 373. Nos casos previstos em lei, ou diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Certo? Então, nesta hipótese, sempre que o juiz redistribuir de forma diversa da que está no inciso 1º e 2º, caberá agravo de instrumento. Tá? Aqui não há maiores mistérios. O inciso 12º foi vetado, porque falava lá no 333 da conversão da individual e coletiva, foi vetado. Sobrando agora o inciso 13º, nos outros casos expressamente referidos em lei, quando a lei assim permitir. Por exemplo, parágrafo único do 354, anteriormente mencionado. O 354 trata do julgamento conforme estado do processo nas hipóteses de extinção do processo. Diz lá o 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 e 487, inciso 2º e 3º, o juiz proferirá uma sentença. Tá? Parágrafo único.
a decisão a que se refere o caput, ou seja, aquela proferir a sentença, pode dizer respeito apenas à parcela do processo. Então, ele vai decidir uma parte do processo e não a totalidade. Caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Certo? Então, seria que a extinção parcial do processo, aqui está lá no 356, lá no parágrafo 5º, que quando o juiz profere o julgamento antecipado parcial do mérito, diz o parágrafo 5º, a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Certo? Então, uma das hipóteses do parágrafo único do 354 é a do parágrafo 5º do 356. Tá? Dois pedidos, por exemplo, em relação a um deles, o juiz pode se tornar incompetente. É uma outra hipótese fora do parágrafo 5º do 356. Então, estas, meus amigos, são as hipóteses previstas pelo 1015, bem como as do parágrafo único. Veja no parágrafo único, que é bastante claro e não gera maiores dificuldades. Também cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença. Então, vocês sabem que a fase de liquidação de sentença é aquela fase que se busca dar o quantum de beato, né, a um pedido genérico, que não foi certo e determinado, foi certo e determinável. Então, se busca apurar na fase de liquidação e qualquer decisão na fase de liquidação do legislador, ele não estabelece qual decisão, em qualquer decisão interlocutória que gere prejuízo na liquidação como um todo, pouco importa o tipo de liquidação, cabe agravo. Tá? Ou cumprimento de sentença. Na fase de cumprimento de sentença de título executivo judicial, né, a liquidação está no 509, tá? E seguintes, e o cumprimento de sentença especificamente está lá no 513 e seguintes. Tá? Pode ser por quantia certa, fazer, não fazer, entrega, todas essas hipóteses, sendo cumprimento de sentença, porque se trata de execução, então as questões ali estão muito relacionadas a patrimônio, etc. O legislador entendeu, olha, qualquer decisão em cumprimento de sentença, mas está relacionado a penhora, está relacionado a leilão, não importa, cabe agravo. Ou processo de execução, porque aí, como eu disse para vocês, é de título extrajudicial, todo o processo, toda decisão no processo de execução, só marcar leilão, são os bens penhoráveis, bens impenhoráveis, impenhorabilidade relativa, fraude, todas as questões no processo de execução, o cumprimento, não importa qual, o legislador deixou bem claro, cabe agravo. Gerou prejuízo, cabe agravo. E, por último, no processo de inventário. Qualquer decisão no processo de inventário que gere prejuízo, que se adapte na hipótese de interlocutório, não importa qual seja no processo de inventário, tá? Cabe agravo de instrumento sem nenhuma ressalva. Então, são estas as hipóteses legais, né, em que o agravo de instrumento é cabível.